tranquilamente lá no morro, apertando mão em mão, pedindo voto de novo. A rapaziada... Professor Wilson, quero começar esse bloco perguntando para o senhor o que o senhor acha dessas campanhas que estão sendo, já começaram nas redes sociais sobre o voto nulo e o voto em branco. O voto nulo, o voto branco, ele interessa ao político profissional, porque menos votos apurados, válidos, menor será o curral eleitoral que ele vai trabalhar. Então é uma campanha de protesto que não tem e não alcança o objetivo colocado. Então o eleitor está equivocado ao promover esse voto branco, o voto nulo. Dá para a gente porque fazer... favorece o candidato mais visível. Pois é, mas dá para a gente fazer numa matemática, numa continha mais ou menos, Alexandre? O que significa o voto nulo na contagem de votos? Dá sim. A gente pode pensar na eleição de 2012 aqui em Goiânia mesmo, né? Nós tivemos a eleição resolvida em primeiro turno. O segundo colocado, quem foi? Foi voto nulo. Então, de tudo isso aí que a gente tem, às vezes interessa o voto branco e o voto nulo para quem está na frente. Então, à medida que ele está na frente na campanha eleitoral, à medida que ele é conhecido, para ele é mais favorável. Então, quanto mais voto nulo tiver, melhor para o candidato que está nas primeiras colocações. Ele não vai ter que, como o professor Wilson colocou bem, ele não vai ter que conquistar nenhum voto. Ele vai custar menos. Agora, a partir do momento que ele tem que... existe uma disputa maior, né, pelo voto, e as pessoas vão votar, aí ele precisa conquistar o voto, aí ele precisa convencer o outro a votar. E é esse o problema. Se ele convence, olha, vota nulo, nós tivemos uma eleição em Goiânia, em que o voto, em 2012, que o voto nulo e o branco foram tremendos. Foram muitos mesmo. E nós começamos agora, essa campanha, as pesquisas mostram que o voto nulo está batendo nas casas dos 10%. E é um número bem razoável e é um número preocupante. Pois é, porque em termos democráticos. Mesmo com a descrença do eleitor neste momento, nos políticos, na política de modo geral, alguém vai ser eleito. Exatamente. Então, ele tem que pensar nisso, né? E a mentira que se vende, Suzete, é que anulando-se os votos e os votos nulos, mais os votos brancos, se eles somarem mais de 50% dos votos válidos, será anulada a eleição e convocada uma nova eleição. Isso é mentira, né? Vamos imaginar, eu costumo brincar isso, né? Algumas candidaturas municipais, nós temos um candidato único. Né? Em Lagoa Santa, em alguns anos atrás, nós tivemos, em 2008, se não me engano, candidatura única. Esse candidato único, se apenas ele comparecer às eleições e votar nele, ele vai ser eleito com 100% dos votos válidos. Perfeito. Né? Ele vai ser eleito. Então, eu não vou votar porque eu não concordo com essa corja que está aí. Ok, quando você não vota, quando você vota em branco, você vota nulo, quando você se ausenta das eleições, o que você está dizendo? Você está dizendo, olha, fulano, você tem a minha procuração para escolher quem nos governará nos próximos 4 anos. E o que é pior, né? Quem for eleito vai tomar atitudes e ter ações que irão influenciar diretamente a vida desse cidadão que não votou. Que se absteve de escolher. Isso. Esse que é o problema. Isso. Várias participações aqui, Diogo Santos, Adriano, Elton Pedro, Henrique Pereira, Isabel Mello, todos elogiando o tema de hoje. Tem um recado importante aqui do Adriano, ele fala que a mudança vem de nós, né? Que não furar fila, carteirinha de estudante, subornar policiais. Não adianta só cobrar os políticos, sendo que nós, os eleitores, não fazemos nossa parte. Deixa eu só colocar então um dado. Uma pesquisa pela uma consultoria mostrou que entre outubro de 2014 e maio de 2016, o número de entrevistados que declarou ter dado um jeitinho, esse número passou de 49% para 62%, um aumento de 26%. Quer dizer, a gente está condenando os políticos por práticas. E é tão interessante que na hora que eles foram perguntados, se você lê todo esse trabalho dessa consultoria, na hora que eles são perguntados por que eles aceitam fazer isso, eles falam que o jeitinho não é corrupção. Quer dizer, o que falta, professor? A gente
O Aliás, jeitinho é uma corrupção. Jeitinho, malandragem, são duas palavras que não existem em nenhum idioma do planeta. É tipicamente brasileiro, nacional. Então é a maneira que ele se encontra de navegar nesse mundo, para ele é diverso. Então ele entra com a malandragem, com o jeitinho, com o fazer de conta, quer dizer, ele não assume, ele é indiferente. Então são todos atributos que moldam o caráter e a personalidade da pessoa, que no Brasil nós temos esse perfil, que é negativo. Quer dizer, isso a gente coloca muito na sala de aula, que é o diagnóstico verdadeiro do jeito brasileiro de ser. Certo? Então isso é ruim. Mas ele pode virar, certo? Ele pode transformar isso, mudar isso. Ó, professor, chegou uma participação aqui interessante do Elton Pedro para você, também para o Alexandre. Existe comparação, tipo, homens são mais corruptos que as mulheres ou isso é de caráter pessoal? Não tem nada a ver com Dados. gênero. Nada a ver com gênero. O problema é que tem menos mulher na política também, né? Menos Isso é um candidatas. outro dado preocupante, Suzete. A questão das políticas públicas voltadas para as mulheres, ao longo dos anos, elas têm sido negligenciadas. Isso em parte por quê? Porque não há representação feminina. Nós temos um dado alarmante, que é a questão, por exemplo, do aborto. Né? Nós temos estatísticas que realizamos no Brasil, aproximadamente 1 milhão de abortos por ano, com 200 mil 200 mil ocorrências levadas aos hospitais em decorrência desse aborto que é mal feito, que é mal sucedido, que é feito em clínicas clandestinas, né? E que acontece toda sorte de malfeitos que são socorridos no SUS e questões que nós vamos criminalizar o aborto. E veja, 1 milhão de abortos por ano. E eu pergunto, quanto? E é crime? Então, quantos desses abortos criminosos são levados à justiça? Na última década, nós tivemos aqui em Goiânia um caso desses de crime, né, que é levado a julgamento. E todas essas coisas. Agora me perguntei, eu sou favorável ao aborto? Não. Eu não sou favorável ao aborto, mas eu sou muito mais contrário à criminalização do aborto, da forma como é feita no Brasil. Olha, da mesma forma, não é questão de ser favorável ou não ao aborto, né? É questão de ser ou não favorável à criminalização do aborto. Você está dizendo com isso que a falta da mulher na política, ela deixa de discutir temas que de uma certa forma, tem impacto direto na vida dela. Eu não poderia traduzir, resumir melhor que isso, né? Exatamente isso. A falta da política, a partir do momento que a mulher se abdica de ir à política, ela dá uma representação para o homem fazer isso. E ao contrário do que diz a sumidade na política no nosso estado de Goiás, o branco não pode representar perfeitamente o negro, assim como o homem não pode representar perfeitamente a mulher. A mulher deve se representar, assim como o negro também deve se representar na política. Mas eu gostaria de que são temas equivocados. Eu acho que se colocar dessa maneira, a gente está aí indo na corrente do chamado politicamente correto, porque não é... Política é uma questão de competência, de eficiência, de visão de futuro, de como organizar a sociedade, e não uma discussão de sexo. Mas uma observação busca... Só um minutinho, mas professor. Deixa só dentro do que o professor está falando. É importante de observar que a participação da mulher hoje, principalmente no Senado Federal hoje, é uma coisa que merece todo destaque. Elas são combativas, nós temos senadoras fantásticas dentro desse contexto do Senado Federal. Elas não são absorvidas, elas não são engolidas. E ali elas têm uma representatividade extremamente vigorosa e forte e convincente. Pois é, professor, mas se ela não quiser, quer dizer, coloque-se uma cota aí para mulheres na política, 20%, 50%. E se ela fizer outra opção? Ela pode até desprezar na política, como a maioria dos eleitores brasileiros desprezam. Essa falta de identidade com os candidatos é um desprezo, é um protesto silencioso que o eleitor está fazendo. Se me permite, a questão não é por esse lado que a gente vai construir uma sociedade, um país, discutindo uma questão que não é relevante.
ela não é relevante. Não, mas ela é relevante, não é uma questão apenas de gênero. Eu não estou tratando nesse aspecto. Eu estou tratando de uma questão histórica, mundial, da mulher ser sempre coisificada, da mulher ser sempre submissa ao homem, do interesse da mulher ser defendido pelo homem, do interesse da mulher ser defendido pelo seu marido, pelo seu pai. Né? Nós tínhamos situações em que não, a mulher não precisa ir porque a vontade dela é a vontade do pai ou a do esposo. E não é isso. A mulher tem que se fazer representada porque eu como homem, como gênero masculino, eu não consigo me colocar completamente no lugar da mulher. É a mulher que cabe, por exemplo, definir as questões de saúde. O que é importante para a saúde das mulheres? Isso eu não posso fazer. Como que a mulher vê a política? Isso aí é uma visão a partir dela. E a partir do momento que ela participa dessa sociedade, ela tem que estar inserida. E por que ela não quer participar? Porque ela sempre foi alijada do processo político. E a partir do momento que nós convencemos a mulher que ela não precisa ir para a política, que a política é uma coisa de homem, porque é uma coisa suja, nós estamos... Que sociedade nós vamos ter? Ela deve participar por iniciativa própria e não por pressão da sociedade, ou da família, ou dos partidos, como se fosse uma obrigação. Professor, mas a mulher vai para o mercado de trabalho hoje, não é por um querer dela apenas. Quando a mulher parte para o mercado de trabalho, e muitas das vezes por algumas profissões, não é porque ela quer, é por uma necessidade. Aliás, e que a sociedade impõe. Nós temos hoje uma questão, por exemplo, de empregos na construção civil, que em 15% dos trabalhos na construção civil são mulheres. E por que elas vão? É por escolha delas? Eu tenho absoluta certeza que não. Certo. Mas se você fizer uma pesquisa, vai encontrar mulheres que estão fazendo faxina, e é uma escolha dela. Elas estão trabalhando em restaurante como cozinheira, como faxineira, como ajudante de cozinha, como opção delas. Não é uma coisa imposta. Se a gente tem essa visão de cima para baixo, como se a gente tivesse uma tradição autoritária de determinar as atividades da mulher. Quer dizer, essa é uma colocação, ela é antiga, arcaica, quer dizer, a gente deve modernizar a discussão da política e não voltar atrás. Professor, mas isso também não pode ser ensinado? Essas mulheres não podem aprender Sim, que pode. É uma questão se cultural. fazendo representar na questão, política? É uma questão cultural. Quer dizer, ela pode aprender. Só que essa aprendizagem não pode ser de cima para baixo, ordenada pelos políticos profissionais que querem o voto da mulher. Tanto que hoje você não encontra um político que coloque no seu partido meio a meio, né? A mulher tem que estar presente no partido político. Certo. Fernando, rapidamente para a gente... É um proselitismo. Certo. Felizmente nosso tempo está acabando, mas teve a participação também da Marina Moreira e da Jéssica. Bom, gente, a gente ficaria aqui a noite inteira falando sobre isso, e a questão da mulher na política já foi tema do Sobre Todas as Coisas. E eu acredito que a gente precisa se fazer representar, sim, em todas as instâncias da sociedade, em todos esses locais. Afinal de contas, a democracia é isso, não é? Que todas essas partes sejam representadas. Num estudo feito também por duas doutoras que estão até nos Estados Unidos, elas tentam descobrir exatamente isso. Só que elas pegam a questão do negro. Por que nós temos poucos negros na nossa política? Porque eles custam chegar lá, porque eles não conseguem passar por todas as etapas, eles não têm acesso à educação, certo? Então, é um aprendizado, é uma coisa que a gente vai galgando e a gente vai atingindo. Nosso tempo acabou, professor. Obrigada pela presença do senhor, obrigada, Alexandre. Euclides, prazer receber você aqui. Boa noite, Fernando. Boa noite, Zete. Boa noite a você que acompanhou o programa desta noite. No sábado tem a reprise deste programa e na próxima segunda estaremos aqui com um novo tema. Boa noite para você e até lá. Passou rápido demais.